meu nome é Alexandre e o Gotas de Conhecimento fala hoje de uma das grandes riquezas cultivadas pelas igrejas cristãs que reconhecem a Bíblia como única regra de fé e conduta do cristão, a Escola Bíblica Dominical. Vamos lá? Como tu, só tu és Deus, tu és o maior, tu reinas sobre. A cada terceiro domingo do mês de setembro, comemora-se o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Mas qual a importância que ela deve ter para mim e para você? Nos últimos 3 séculos, a Escola Bíblica Dominical tem constituído a principal agência de educação cristã nas igrejas evangélicas no mundo inteiro. No Brasil, aos domingos, você encontrará comunidades cristãs reunidas em diferentes redutos evangélicos com o objetivo de aprender a palavra de Deus. Crianças e adultos, homens e mulheres, ricos e pobres, sem distinção, folheando as páginas da Bíblia com a ajuda de mestres, na busca do conhecimento de Deus. A Escola Dominical, Escola Bíblica Dominical, ou EBD, é uma estrutura educacional que tem por objetivo ensinar a palavra de Deus, a Bíblia, aos membros de igrejas genuinamente evangélicas, mas não somente isso. A EBD também se debruça sobre o ensino da doutrina teológica que fundamenta essas comunidades de fé. Uma igreja evangélica cuja fé seja fundamentada sobre bases teológicas fortes dificilmente será desprovida de uma sólida escola bíblica, ainda que haja quem pense o contrário e até proponha a extinção das escolas bíblicas nas igrejas. Historicamente, uma grande preocupação das igrejas cristãs tem sido a educação. Isso se dá porque o ensino e a capacitação de crianças, adolescentes, jovens e adultos sempre foram muito enfatizados por Deus desde o Antigo Testamento, como se vê nos livros de Deuteronômio e de Provérbios. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito dela quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Deuteronômio 6, do 6 ao 9. Dedique-se à instrução, ouça atentamente as palavras de conhecimento. Provérbios 23, 12. Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque-os como prata, busque-os, procure-os como os tesouros escondidos. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Pois o Senhor concede sabedoria, de sua boca vem conhecimento e entendimento. Provérbios 2, do 1 ao 6. A escola bíblica dominical encontra seu fundamento na ordem do Senhor ao seu povo Israel, de que ensinasse a lei do Senhor, de geração a geração, desde os dias de Moisés, passando pelos juízes, os reis, os sacerdotes e os profetas. Não fossem esses inícios tão longínquos, não teríamos hoje a escola bíblica dominical. Após a destruição do primeiro templo em Jerusalém, quando os judeus foram levados escravos para a Babilônia por desobediência à palavra de Deus, surgiram as sinagogas que constituíam locais de adoração a Deus em terras distantes e também de ensino das escrituras sagradas. As sinagogas exerceram papel fundamental na educação do povo judeu, dentro dos princípios da fé bíblica. Na sequência histórica, o ensino recebeu enorme realce do ministério de Jesus, que durante 3 anos ininterruptos dedicou-se ao discipulado de seus 12 apóstolos. De maneira semelhante, durante os primeiros anos da igreja cristã primitiva, a instrução ministrada pelos apóstolos de Jesus aos primeiros cristãos foi determinante para a propagação do Novo Testamento em todo o mundo. Fato é que no cristianismo, as atividades educacionais sempre foram uma constante. Basta uma rápida olhada para a origem de Clemente de Alexandria, Justino Marte, Gregório Nazireno,
Agostinho e outros chamados pais da igreja. Todos eles professores, discipuladores do povo de Deus. E o que dizer de Wycliffe, John Hus, Lutério e Calvino, reformadores que deram suas vidas pelo ensino da palavra da verdade? Foram esses piedosos de Cristo que abriram caminho para a escola bíblica dominical, para que ela adquirisse os contornos que hoje ela apresenta. Esse grande despertamento impactou profundamente a sociedade inglesa, tendo levado reforma de presídios, a luta contra o trabalho infantil e o tráfico de escravos, e a ênfase na educação e em missões mundiais. John Wesley criou ele mesmo inúmeras escolas para as crianças pobres. Foi nessa época que o movimento metodista deu início à realização de estudos bíblicos dominicais, muitas vezes em casa, como fazia a metodista Hannibal Moore, a partir de 1763, ou nas dependências das igrejas, como ela passou a fazer a partir de 1769. O Diário de Gloucester publicou as falas dessa mulher de Deus. Encontro escolas dominicais por onde quer que eu vá. Foi dentro desse contexto de intensa fé e sob a influência da prática real dessa fé que em 1780 Robert Hicks, proprietário e editor-chefe do Diário de Gloucester, passou a se incomodar com as crianças maltrapilhas que aos domingos perambulavam pelas ruas da cidade inglesa em bandos, sem nenhum tipo de supervisão ou cuidado. Gloucester era uma das muitas cidades da Inglaterra que sofriam com a desigualdade social e o analfabetismo da população. Não havia escolas públicas naquela época e somente crianças ricas frequentavam escolas. As crianças pobres trabalhavam 12 horas por dia nas fábricas, de segunda a sábado. O único dia livre era o domingo, quando elas viviam pelas ruas da cidade, xingando-se e agredindo-se mutuamente, roubando e sendo roubadas, envolvidas com toda a sorte dos piores delitos possíveis. Foi quando a delinquência infantil na cidade parecia insolúvel que o jornalista Robert Hicks, 44 anos, tomou uma decisão. Ele resolveu convidar os pequenos delinquentes a se reunir todos os domingos para aprender matemática, história, leitura e redação e, claro, a palavra de Deus, com períodos devocionais. Aquela escola dominical, como passou a ser chamada, funcionava todos os domingos, das 10 às 17 horas. No dia 3 de novembro de 1783, Hicks publicou em seu jornal o que Deus estava operando na vida das crianças de rua de Gloucester. Por meio das escolas dominicais, onde elas alimentavam o físico, o racional, o emocional e o espiritual, foi lá que elas passaram a aprender os fundamentos cristãos, boas maneiras, moral e civismo. O trabalho cresceu tanto que em 3 anos havia 7 escolas com média de 30 alunos cada. A transformação social foi tão espetacular que em 12 anos não havia um criminoso sequer para ser julgado nos tribunais da comarca de Gloucester. Os resultados da escola bíblica dominical repercutiram por todo o país, ao ponto que em 1810 o movimento já contava com 3.000 escolas dominicais e aproximadamente 275.000 alunos matriculados. Em 1811, esse número pulou para 400.000 alunos, e foi assim que as escolas bíblicas dominicais deram à luz ao conceito de ensino público, de escola pública, de acessibilidade e cidadania às classes menos favorecidas da sociedade. Sim, foi a escola bíblica que fez isso. Em pouquíssimos anos, o movimento se difundiu para outros países, como para os Estados Unidos da América. Com o passar do tempo, surgiram grandes associações que promoviam conferências, preparavam materiais didáticos, treinavam professores. Então, o extraordinário movimento missionário, que explodiu no século XIX, difundiu as escolas dominicais por todo o mundo. No Brasil, a primeira escola bíblica dominical foi fundada no dia 19 de agosto de 1855 em Petrópolis, pelo casal de missionários escoceses Robert e Sarah Cayley. Com apenas 5 alunos dessa singela EBD, nasceu a Igreja Evangélica Fluminense, embrião da Igreja Congregacional. A primeira escola dominical presbiteriana brasileira foi iniciada pelo reverendo Ashbel Green Simonton
em maio de 1861, no Rio de Janeiro. Em 1911, 2 meses após a fundação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil, realizou-se a primeira aula da Escola Bíblica Dominical da denominação, na casa do irmão José Batista Carvalho, em Belém do Pará. Os objetivos da Escola Bíblica Dominical são a evangelização, fornecer aos novos convertidos e aos membros da igreja estudo bíblico, o conhecimento de Deus mediante o estudo de sua palavra. A santificação, ensinar os fiéis a viver de acordo com os princípios bíblicos defendidos pela denominação. O serviço, preparar e incentivar os membros a servir ao Senhor de diferentes formas, evangelizando, solidificando a fé mediante o crescimento na graça e no conhecimento de Deus, socorrendo e apoiando os enfermos e necessitados. Enfim, trabalhar na obra pela implantação do reino de Deus, tendo amor pelo Deus da obra e pelas almas que Ele quer salvar, curar e libertar. O Ministério Cristão Gileade considera a Escola Bíblica Dominical por extremo importante e fundamental para a fixação dos alicerces de suas bases. O cuidado com o ensino bíblico começa desde o infantil, pré-adolescentes, adolescentes, jovens e adultos. O MCG, Ministério Cristão Gileade, vê na Escola Bíblica Dominical o cumprimento das escrituras bíblicas que dizem em Provérbios 22:6: educa a criança no caminho que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Nós, gileaditas, entendemos que todo cristão deve ter o ensino da palavra guardado no coração, nos umbrais da porta, para estar sempre pronto para enfrentar entraves da vida, triunfando nesse mundo. Deuteronômio 6, do 8 ao 9. Atarás esta palavra como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa e em teus portões. Então, como igreja, encorajaremos uns aos outros a participar semanalmente da Escola Bíblica Dominical. Vem com a gente! Não há outro como tu, só tu és Deus, tu és o maior.